Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos do Aprender Sempre, estamos aqui na sequência de atividades 2, né, nas aulas 7 e 8, resolvendo e elaborando problemas do sétimo ano do ensino fundamental. Então o exercício 1, o que ele fala? Leia com atenção e resolva os problemas. Então na letra A, um determinado time de futebol já realizou 4/5 do total de partidas de um campeonato. Esse mesmo time perdeu 1/3 dessas partidas. Qual a fração que representa a quantidade de jogos que essa equipe perdeu? Então vamos começar essa primeira parte aqui, ó. Então vamos ver as derrotas. Então ele perdeu 1/3 do que ele já jogou. Então 1/3 de 4/5. Então fica assim, ó. 1/3 de 4/5. Que é isso aqui, ó. Eu vou escrever assim: 1/3. No lugar do D colocamos vezes. E aí copio a próxima fração: 4/5. Agora é só multiplicar, ó, o número de cima com o de cima. Então eu vou fazer 1 vezes 4, 4. E o número de baixo com o de baixo, 3 vezes 5, 15. Então ele perdeu 4/15, né, dos jogos que participou já ali. Continuando ali, ó, tem mais uma pergunta, ele fala: sabendo que metade dos jogos realizados foram no estádio do próprio time, ou seja, em casa, qual a fração dos jogos realizados na casa desse time? Então, mesma coisa aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, os jogos em casa. Então foi a metade. Então posso falar que é a metade de 4/5. Aí mesmo processo que eu tinha feito antes, ó. Coloco aqui meio. No lugar do D colocamos o vezes. E a outra fração, 4/5. Então eu vou multiplicar de novo, ó, o de cima com o de cima. Então eu tenho 1 vezes 4, 4. E o de baixo com o de baixo ali, ó. Então eu tenho que 2 vezes 5 é 10. Mas olha o seguinte, tanto o 4 quanto o 10, eles são pares, eu posso dividir os dois por 2. Então o que nós vamos ter aqui, ó? 4 dividido por 2 é 2, e 10 dividido por 2 vai dar 5. Então 2/5 dos jogos foram em casa. Agora na letra B ele fala, ó, um velhinho generoso doou 1/5 de sua fortuna para ajudar meninos de rua e 1/10 para financiar projetos em asilos para idosos. A partir daí responda. Então a primeira ali, que fração da fortuna ele doou? Então o que eu vou fazer? Nós vamos somar o que ele deu para os meninos de rua. Então 1/5 mais o que ele deu para ajudar os asilos, 1/10. Só que para poder somar frações, né, os números de baixo, os denominadores devem ficar iguais. Então, ó, eu consigo transformar o 5 em 10. De que maneira? Multiplicando ele por 2. Só que se eu multiplicar o número de baixo por 2, o de cima também tem que fazer isso para não alterar a minha fração. Então, o que nós vamos ter? Ó, 1 vezes 2 é 2, 5 vezes 2 é 10. E copio o mais 1/10. Agora, ó, que embaixo ficou igual, copio só uma vez o 10 e faço a conta em cima, ó. 2 mais 1. Então vai ficar aqui 10 embaixo, 2 mais 1, 3. Então ele doou 3/10 da sua fortuna. Aí ele pergunta, que fração da fortuna lhe sobrou? Então vamos ver aqui, ó. Vamos olhar o número de baixo aqui, o denominador, o 10.
que significa esse 10? Que a fortuna dele foi dividida em 10 partes e ele deu 3. Antes de ter dado 3 partes, ele tinha as 10. Então eu posso falar que tudo que ele tinha equivale a 10 décimos. E eu vou descontar então o que ele deu, 3 décimos. Como já está igual embaixo, ó, copio uma vez só o número de baixo e faço a conta lá em cima. Ó. 10 menos 3. Então 10 menos 3 é 7. E coloco 10 embaixo. Então ainda lhe sobrou 7 décimos da sua fortuna. Agora aqui na letra C, ó, o que ele fala? Um computador infectado por um vírus perde, a cada hora, 1/4 da memória do que perdeu na hora anterior. Qual foi a perda de memória desse computador infectado na terceira hora? Então, ó, vamos montar aqui, ó. Então, na primeira hora, quanto que ele perdeu? 1/4 da memória. Aí na segunda hora, quanto que ele vai perder? 1/4 da primeira hora. Então vai ser 1/4 de 1/4. Que nós fazemos 1/4 no lugar do D vezes 1/4. Que aí vai ficar como? Multiplico de cima com de cima. Então eu tenho lá 1 vezes 1, 1. E o de baixo com o de baixo. 4 vezes 4, 16. Então na segunda hora ele perdeu 1/16. E na terceira hora, não, ele vai perder 1/4 do equivalente da segunda hora. Então 1/4 de 1/16. Que aí vai ficar como? 1/4 vezes 1 sobre 16. Aí de novo, ó, vou multiplicar o de cima com o de cima. Então 1 vezes 1 é 1. E o de baixo com o de baixo. Então se eu fizer aqui no lado aqui, ó, 16 vezes 4, 4 vezes 6, eu tenho 24, vão 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então 64. Então 1/64. Então essa foi a quantidade de memória, né, que ele perdeu na terceira hora ali, ó. Agora aqui na atividade 2, ó, o que ele diz? Hora de criar. Imagine uma situação da vida cotidiana e elabore um problema com números na forma de fração ou de decimal para ser resolvido por outro colega da turma. Atenção! O problema deve conter uma das operações fundamentais. Então, ó, adição, subtração, multiplicação, divisão ou potenciação. Então, como nós estamos aqui à distância, né, ó, eu elaborei um problema. Então, se você quiser tentar fazer primeiro aí, ó, dá uma pausada no vídeo, tente resolver e depois volte aqui para acompanhar a correção. Ó. Então, o que o problema diz? Helena vai comprar um computador que custa R$ 3.200. Vai dar uma entrada equivalente a 1/5 do valor do computador e parcelar o restante. Quanto Helena vai dar de entrada? Então, ó, o que ele fala? A entrada vai ser 1/5 do valor do computador, ó. Então, eu vou calcular o quê? 1/5 de 3.200. Então, como que fica? 1/5, no lugar do D colocamos vezes 3.200. Então, o que eu faço aqui, ó? Multiplico esses dois números de cima. Então, 1 vezes 3.200 é 3.200 mesmo, dividido por 5. Então, fazendo aqui do lado, ó, 3.200 dividido por 5, ó, 32 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5 é 30, sobra 2. Abaixo 0. 20 dividido por 5
vai dar 4. 4 vezes 5 é 20 e não sobra nada. Abaixo o último zero, dividido por 5 é zero. Então, deu 640 reais. Então, podemos colocar nossa resposta aqui, ó, que Helena vai dar 640 reais de entrada. Formulamos aqui a nossa resposta, então. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje aqui terminamos. Se está gostando aí dos vídeos, deixa aquele joinha. E se não for inscrito, aproveite e inscreva-se no canal. Então, meu muito obrigado a todos aí.